Eu acho engraçado quando a pessoa também fala sobre a questão da escola cívico-militar, atacando o método do Paulo Freire, né? Que o Thiago abordou aqui. E fala que não, porque Paulo Freire defendia a escola, a liberdade, não sei o quê, uma libertinagem. Eu fico pensando, eu nunca li uma linha do Paulo Freire onde ele falava que aluno podia bater em professor. Ou que Não podia dançar existe. funk na sala de aula. Inclusive. Tudo isso que a galera demoniza. Inclusive, existe um rigor em Paulo Freire, porque as pessoas não leem o bendito do livro, né? É isso que eu ia falar. Você, pelo menos, leu, né? Exato. Agora, quem reclama e não leu? O bendito do livro, né? Ou dos livros. Tem um livro do Paulo Freire, muito legal, chamado Tia Não, Professora. Isso é rigor. Meu Deus do céu. Isso é rigor. Ele não é uma pessoa também que vai... Não é que pode tudo, não é isso. É que quando as pessoas elas não compreendem em questão metodológica e filosófica que a pedagogia do oprimido, né, que a educação como prática de liberdade, não é Paulo Freire defendendo, olha, vá lá na escola e faça o que você bem entender. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Exato, não é isso. Paulo Freire era um cara muito versado em todas as ideias dele. Pedagogia do oprimido, ele cita mais Hegel do que Marx, né? Então, sim, tudo bem, tem as questões socialistas, etc. Tudo bem. Mas o que ele está falando de educação como prática de liberdade é valorizar no processo educacional, no processo de ensino-aprendizagem, que o estudante compreenda a questão da disciplina a partir da realidade social dele. O que adianta hoje eu ir numa sala de aula, entrar e falar de filosofia, falar de ética nicômaco do Aristóteles, se eu não trazer a ética para os dias de hoje, né? Eu vou dar um exemplo. Eu dou aula na pós-graduação. E aí eu dou aula de literatura russa e ontem eu dei uma aula sobre pequenos burgueses do Gorky. E foi a aula que teve mais participação. Porque conforme eu ia explicando a peça de teatro Pequenos Burgueses, o público, os estudantes entenderam que os pequenos burgueses eram, por exemplo, ou o pobre de direita, ou a pessoa que não se reconhece quanto classe social. E isso faz muito parte da realidade deles. Então foi muito fácil traduzir, foi a aula que teve mais participação. E, enfim, você vê que isso é um pouco do método Paulo Freire. É quando você traduz o seu conhecimento para isso. Não é eu falando que o aluno pode me bater, me humilhar. E assim, e aceitar. Se alguém quiser comentar aí, por favor, vão aproveitando aqui, né? Você que está assistindo, que está gostando, curte, comenta, compartilha, assina o canal. Mas assim, explica para mim. Onde está o erro em você usar a linguagem da pessoa para alfabetizá-la? Né? Porque se você pegar a grande experiência que é utilizada, né, da alfabetização dos trabalhadores dos camponeses que Paulo Freire fez, ele usou a linguagem, os símbolos, as palavras, o ambiente para alfabetizar adultos em 40 dias. Sim. Onde está o erro nisso? Se esse é o método, vamos pegar o método mais primitivo, a coisa mais nua e crua do Paulo Freire, onde está o erro nisso? E lembrando, mais uma vez reiterando o que você falou, no Brasil, a educação não é freiriana. Existem professores que em suas didáticas particulares utilizam o método, mas lembrando que no grupo de professores, né, na classe docente, existe muito professor que não gosta de Paulo Freire também. Existe professor que usa outras metodologias, outras concepções, né? E a escola cívico-militar, por exemplo, as pessoas têm uma ideia de que é a resposta para todos os problemas, né, do mundo. Eu volto a dizer, já existe escola cívico-militar, né, pesquisa na CNN, pode pesquisar dados, aí você vai encontrar... Se eu não me engano, são 220 escolas. Né, existe escola militar também, igual já falou. A militar já é mais tradicional, já existe há um tempo, né? Tradicional no sentido que existe há mais tempo, né? Sim, e com uma estrutura muito melhor organizada, direcionada para aquele público. Que quer ser militar? Que é restrita, porque é acessada apenas através de vestibular. E tudo bem, né? Porque ela é pensada nesse sentido. Agora você pegar um Frankenstein, né? Criar um monstro de Frankenstein com pedagogias que não são bem definidas, a gente não sabe como isso vai funcionar de fato, né? Tem vários exemplos negativos. Distrito Federal talvez seja uma maior fonte de exemplos negativos de violência que aconteceram nas escolas onde esse modelo foi implantado. Violência contra a gestão, violência contra o corpo docente, violência contra o corpo discente, violência contra os alunos.